Boa noite, sejam bem-vindos à transmissão da Sala História e Cultura, sobre responsabilidade do Museu Antropológico Diretor Pestana. Na noite de hoje, daremos continuidade às narrativas de representantes dos centros culturais, onde trarão narrativas relacionadas às suas etnias. Desejamos uma ótima noite de apreciação. Meu nome é Daiane Heloísa Cigana, sou diretora cultural e faço parte da Sociedade Cultural Holandesa de Ijuí. O que motivou a imigração holandesa foram os resquícios do pós-guerra. Entre os séculos 18 e 19, o país passou por algumas guerras e suas consequentes crises. Então a indústria estava destruída, as pessoas estavam sem emprego e passando fome. Então, ao mesmo tempo, o governo brasileiro estava fazendo algumas promessas de vida nova. E foi então que os imigrantes holandeses se reuniram, venderam os seus bens e foram em destino a Noordland, no porto, para pegar o navio Heiland com destino ao Brasil. A viagem durou em torno de 52 dias. E apesar deles terem vendido todos os seus bens, eles precisavam economizar para quando chegassem aqui no Brasil. Então eles compraram passagens de terceira classe. Por isso eles não tinham muito conforto. Dormiam tudo amontoado e passaram muito frio e fome também, porque eles precisavam racionar comida durante a viagem, além das tempestades e doenças. Chegando no Brasil, desembarcaram no Rio de Janeiro e eles viram que não era bem aquilo que o governo tinha prometido. Então eles pegaram um trem, foram até Porto Alegre, de Porto Alegre vieram a Cruz Alta e de Cruz Alta vieram com carroções de boi até a nova colônia Ijuí. Chegando aqui, a outra dificuldade era a língua, porque vieram muitos imigrantes de muitos lugares e eles não se entendiam. Então foi através dos caboclos, fazendo gestos, que eles conseguiram mais ou menos se entender. No ano de 1987, o movimento étnico já havia começado e já tinham algumas casas construídas no parque. A etnia alemã convidou o meu avô, Guilherme Commander, para fazer parte do centro cultural deles. Mas ele respondeu que ele já tinha a sua cultura e que ia construir sua própria etnia. E foi a partir daí, junto com a ajuda do professor Baggio, ele foi atrás de outros descendentes holandeses e também de pessoas que simpatizavam com a cultura, porque a ideia dele era construir uma sociedade e não um centro que fosse algo fechado só a quem tivesse a cultura holandesa. Então, depois de algumas reuniões e encontros, numa noite chuvosa de 16 de dezembro de 1987, na Associação 25 de Julho foi fundada a Sociedade Cultural Holandesa de Ijuí. Mesmo não tendo a casa étnica construída ainda em 87, eles foram convidados a participar da FENADI, já que eles tinham a intenção de cultivar a cultura, né? Então a ideia deles foi construir um barracão de lona, em que eles estavam vendendo lanches e bebidas para arrecadar fundos para construir a casa étnica mais tarde. Um ano depois, em 1988, foi inaugurado o grupo de dança Windmolen, no dia 1º de outubro, e no dia 15 de outubro foi inaugurado o Moinho de Vento, ao lado do barracão. A gente tem ele até hoje e já tem 32 anos. E daí, um ano depois ainda, em 1989, começou a construção da Casa Étnica e ela foi inaugurada em 13 de outubro de 1990. O principal objetivo dos descendentes holandeses naquela época era se manter o mais próximo do original. Então, eles escolheram o estilo enxaimel das casas de campo da Holanda, na arquitetura de mais ou menos 1947. Que ela é composta por barro e madeira. A madeira foi pegada no própria propriedade do Guilherme Commander e eles montaram a estrutura de madeira lá no pátio da propriedade mesmo, porque ela era toda encaixada, ela não tinha nenhum prego. Então, com um resultado positivo, eles levaram toda essa madeira para o parque e construíram lá. Daí os tijolos de barro
eles conseguiram com a família Furman e a pedido do meu avô, eles fizeram o tijolo num tamanho e formato especial, assim como era na Holanda. Esse ano, para a FENADI Virtual, tivemos muitos desafios, mas não foram ruins, porque foi a partir deles que a gente teve novos olhares para a nossa etnia. Então, nós conseguimos contatos aqui da região com outros imigrantes holandeses e também diretamente lá na Holanda, com a Renata Stapelbroek, que é uma antropóloga. E ela tem nos ajudado bastante com contatos, inclusive com grupos de dança de lá. Esse contato fora do Brasil também nos motivou a buscar outros descendentes aqui no Brasil e conseguimos reencontrar o nosso sócio fundador Jacob Van Riel, que tem nos ajudado a resgatar a nossa língua materna com o grupo de dança, que apesar da pandemia e da distância, continuam se encontrando de forma online para dar continuidade e manter o vínculo com o grupo e com a casa. E agradecer também ao ET por nos proporcionar novas oportunidades e abrir esta janela para o mundo. Bedank! Eu sou Onésimo Antônio Cerati, pertenço à etnia italiana de Juí, ao Centro Cultural Regional Italiano de Juí. A imigração italiana para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, para o Juí, quando nós vamos discutir, aprender, nós temos que ver dois tópicos interessantes. Por que interessava ao Brasil trazer imigrantes de outras nacionalidades? E, segundo tópico, por que os imigrantes, no caso os italianos, emigraram para o Brasil? Bem, na época, na metade do século XIX, o Brasil já estava perdendo seus escravos com a abolição da escravatura, então não tinha mais essa mão de obra que era escrava, principalmente no estado de São Paulo e arredores. E também interessava muito para o Brasil trazer imigrantes para povoar, porque o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, tinha as extensas áreas não habitadas. Então isso era importante para o desenvolvimento e também para a segurança das fronteiras, próximas à fronteira do Rio Grande do Sul. Mas por que os imigrantes italianos, as famílias italianas, emigraram para o Brasil? Esses pequenos agricultores, os contadini, como eram chamados, eles não... As condições de casa própria eram insalubres, totalmente muito ruins. E na Itália, como sabemos, nós temos um clima, principalmente nas regiões norte. Na região norte, que o clima é frio, no inverno é muito frio. Outra importante salientar, a miséria também que o povo enfrentava na época, principalmente esses contadini, os que trabalhavam para os ricos. O sistema na época era muito injusto para os mais pobres. E eles, com as situações difíceis econômicas e financeiras e de habitação, eles tinham muitas doenças endêmicas, ou seja, febre, malária e a terrível pelagra. Outro fator também que nós podemos citar, que é a intensa propaganda que chegou até os italianos, já devastados por essas guerras e por essas doenças endêmicas. E os países, principalmente Estados Unidos, Argentina e Brasil, então realizaram uma propaganda maciça para cativarem e trazerem as famílias para os seus respectivos países, prometendo terras gratuitas e também prometendo que seriam autônomos, que
poderiam criar suas famílias, produzirem. Chegando no Brasil, eles foram colocados em São Paulo, Espírito Santo principalmente, e depois, falando mais especificamente, para a província de São Pedro, atual Rio Grande do Sul. E foram criadas no Rio Grande do Sul 3 colônias: a Conde de em Garibaldi, Dona Isabel Bento Gonçalves e a Sede Dante, que é no Rincão dos Bugres, na atual Caxias. E em 1877, a colônia Silveira Martins, em Silveira Martins, próximo a Santa Maria atualmente. Essas 4 colônias são chamadas de colônias velhas. A partir de Silveira Martins, então foram criadas as colônias novas. E em Ijuí, chegando então na nossa terra natal, em 1890 foi criada a colônia Ijuí. Mas por que o pessoal veio para Ijuí? Por que essas famílias que estavam assentadas em Silveira Martins e na região serrana vieram para Ijuí? Principalmente, 2 motivos, podemos dizer. As famílias cresceram, as famílias italianas notoriamente são muito grandes. Tem famílias, naquela época 10, 12, 13, 14, 15 era normal. Então, cresceram, as crianças foram ficando adultas, foram casando e precisavam de mais terras. Apesar de, nessas colônias, eles terem ganhado ou comprado lotes de 25 a 30 hectares, que eles nunca tiveram na Itália e se sentiram reis, mas ficou pequenos para eles, porque tinha muita mata também para ser explorada. E essas terras das colônias velhas eram mais pedregosas, mais acidentadas. E Ijuí, o que cativou esses reimigrados foi que as nossas terras são planas, mais aráveis, mais fáceis de explorar, com bastante água, enfim, menos serviço. E mais também que motivou eles a fazerem essa mudança para Ijuí, que eles viam vantagens futuras de os filhos, genros, dos netos continuarem a progredir, porque tinha muita terra, muitos lotes aqui em Ijuí a serem explorados. Com a formação da etnia italiana em Ijuí na região, no ano de 1985, por uma ocasião do projeto em Ijuí Retomada do Desenvolvimento, foi dada uma ideia, principalmente pelo professor Mário Osório Marques, da FIDENE, de criarmos a FENADI, ou seja, a Festa Nacional das Culturas Diversificadas. Então, depois de trabalho intenso de reuniões com as etnias, principalmente vou falar da etnia italiana, no ano de 1987, os descendentes italianos de Ijuí foram desafiados a organizarem a etnia, ou seja, criarem um centro cultural regional que cultivasse as tradições italianas. Nesse tempo já tinha começado a casa italiana era mais modesta, era pequena, nós ampliamos ela bastante depois nos outros próximos anos, e foi inaugurada solenemente na primeira FENADI, que foi realizada em outubro de 1987. E vejo como um aprendizado este ano, com essa pandemia que mudou todas nossas atividades, nós temos que apelar, não digo apelar, mas aproveitar essa realidade, essa tecnologia virtual que nós temos agora, que até então nós não tínhamos ainda explorado e descoberto, e no dia a dia nós vemos que a importância dessa realidade, dessa tecnologia virtual,
para a realização, então, aproveitarmos já essa FENADI em outubro agora, deste ano, que vai ser a primeira FENADI virtual. Olá, meu nome é Maurício Hiroshi Felipe Oba e eu sou Nisei. Nisei significa que eu sou filho de imigrante japonês. A imigração japonesa para o Brasil, ela teve o seu início oficial em 1908. Isso se deve a um processo de recuperação do Japão, tendo em vista que ele, há pouco tempo nesse período, estava saindo de alguns conflitos no leste asiático, em especial a Guerra Russo-Japonesa, que deixou uma séria sequela em termos econômicos e sociais no país. Isso porque, com o fim da Guerra Russo-Japonesa e então a desocupação da Sibéria e o retorno de muitas tropas para o Japão, fez com que houvesse uma elevação na população japonesa e, ao mesmo tempo, uma crise econômica, o que levou à falta de alimentos e, consequentemente, ao aumento da pobreza. Nesse sentido, o governo japonês buscou soluções para isso através da imigração. E um caminho que foi encontrado foi a imigração para o Brasil, visto que o Brasil também estava em busca de imigrantes para trabalhar em lavouras, principalmente as lavouras de café, nesse período, tendo em vista que a imigração italiana estava em seu processo final, já que os imigrantes italianos já não vinham tanto para o Brasil. Quando a imigração italiana se torna inviável, então alguns intelectuais brasileiros vão começar a pensar na questão da imigração japonesa. Assim tem início um processo de imigração japonesa para o Brasil, no qual inicialmente esses imigrantes vinham para trabalhar nas lavouras de café, mas posteriormente eles acabavam por sair dessas lavouras, tendo em vista as condições péssimas de trabalho que existiam ali e também que eles buscavam melhores condições de vida. Pois bem, no Rio Grande do Sul, por sua vez, a imigração ela tem um outro contexto. Enquanto todo esse contexto da imigração, principalmente para São Paulo, se deu antes da Segunda Guerra Mundial e antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, no Rio Grande do Sul, a imigração japonesa só vai ocorrer após a Segunda Guerra Mundial. E nesse sentido, com a Segunda Guerra Mundial, novamente as ideias eugenistas elas têm grande espaço na discussão do contexto intelectual brasileiro, em especial porque com a Segunda Guerra Mundial, o Brasil, que se posiciona ao lado dos aliados, tem como seu inimigo externo o eixo, o eixo formado por Itália, Alemanha e Japão. Nesse sentido, imigrantes alemães, italianos e japoneses passam a ser perseguidos em termos da sua língua, da sua cultura, como inimigos da nação. Nesse contexto, é importante dizer que o Brasil está passando por uma modernização. Essa modernização, uma modernização agrária, tem em vista que o campo ele precisa se desenvolver. E nesse sentido, por exemplo, que surge o plantio da soja, que hoje é tão importante para a nossa região. Só que ao mesmo momento que os grandes produtores, os donos de latifúndios, passam a ter o seu foco destinado à monocultura, que é principalmente voltada à exportação, é necessária a produção de alimentos. Por isso surgem os chamados cinturões verdes. E a imigração japonesa ela vem nesse sentido de que é necessária mão de obra para a manutenção desses cinturões. É importante ressaltar que as pessoas que viviam no Brasil trabalhavam na produção de alimentos, principalmente as pessoas negras, os caboclos, as pessoas indígenas assimiladas à sociedade urbana. Elas tinham seu cultivo nas pequenas propriedades ou ainda nas terras dos grandes proprietários. Em Ijuí, nós não tivemos nenhum caso específico
de uma colonização organizada no sentido de imigrantes sendo direcionados para Ijuí e a formação de uma colônia. O que ocorreu é que diversos imigrantes, após virem para trabalhar, seja em Rio Grande, Uruguaiana ou em outros locais do Brasil, como por exemplo Paraná, e o centro-oeste brasileiro, que no caso vinha passando por um processo de avanço para o oeste e desmatamento para a abertura de terras para o cultivo das lavouras, e nesse sentido muitos imigrantes foram contratados para fazer esse trabalho. Após um certo tempo nesses trabalhos, esses imigrantes buscaram outras formas alternativas de renda. E alguns deles vieram se instalar em Ijuí. Em Ijuí, então, nós tivemos algumas situações em que as próprias empresas japonesas de imigração financiaram a tentativa de formação de sítios, de chácaras colônias, porém sem muito sucesso. Os imigrantes naquela ocasião não conseguiram pagar pelo financiamento e, nesse sentido, a sua empreitada não teve uma continuação. Porém, muitos imigrantes se instalaram em Ijuí, em cidades da região como Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa, Palmeira das Missões, e aqui desenvolveram suas famílias, desenvolveram suas vidas. É muito importante sempre lembrar de que após a Segunda Guerra Mundial, foi o grande estopim para essa segunda onda de imigração japonesa para o Brasil. Muitos imigrantes vieram porque no Japão não existe oportunidade. O Japão, após a Segunda Guerra Mundial, estava totalmente destruído. As tropas que estavam na Manchúria, no Sudeste Asiático, retornaram ao Japão e o Japão não tinha terras, não tinha alimentos para toda essa população. O desenvolvimento japonês no pós-guerra se deu, em parte, pelo forte investimento de capital norte-americano, né? Da mesma forma que os Estados Unidos realizaram na Alemanha, que levou a um desenvolvimento industrial do Japão muito grande, mas também a imigração dessas pessoas ao Brasil, que possibilitou uma diminuição da população pobre no país. Hoje nós temos a nossa etnia japonesa, que é bastante recente, e que é, de certa forma, um desenvolvimento dessa identidade. Nesse sentido, a FENADI é muito importante. Nós temos aqui uma diversidade de culturas, uma diversidade de etnias e de raças, né? Nós temos japoneses, nós temos uma casa afro-brasileira, uma casa árabe, que são grupos racialmente não vistos como brancos, né? E que, nesse sentido, a FENADI nos traz esse olhar sobre a diversidade da cultura brasileira, sobre a nossa diversidade racial. E a Casa Japonesa, então, vem nesse sentido agregar, para mostrar o quão diverso é o nosso país, o quanto as pessoas diferentes existem e, principalmente, mostrar a nossa cultura, né? Eu sou Armindo Pide, estou aqui ao lado de Liana Arais. Estamos casados há 55 anos e a minha vinculação com os Letos é por causa dela, cujos antepassados vieram de Liepaja, na Letônia. O Centro Cultural Leto foi fundado em Ijuí em 1987 e eu sou membro fundador e depois fui presidente durante 20 anos. O início não existia nada que nos identificasse. A etnia Leta era praticamente desconhecida, só se sabia o nome Rincão dos Letos. E daí nós começamos do zero. E aí foi muito importante resgatar a história dos Letos. E aí a Liana, a dona Leontina, a Lenir Kronberg e outras pessoas participaram muito. Liana, como é que foi isso? Isso foi um trabalho belíssimo. Nós saímos de manhã, voltávamos à noite, visitando todas as famílias letas que existiam em Ijuí na época, tanto no interior como na cidade, vendo fotos
que nos pudessem fornecer para a primeira FENADI que íamos participar, algum material que eles tivessem em casa que ainda era da Letônia, algum trabalho manual e canções e alguma coisa sobre danças. Isso se tornou muito difícil porque a maioria dos letos que vieram a Ijuí eram da religião batista. E em Ijuí formaram uma igreja e então o que eles cantavam era muita canção religiosa. Como na época não existia internet, nem toda essa facilidade de comunicação, nós começamos ensaiando os hinos mais cantados na igreja, que as pessoas se lembravam, e começamos assim a nossa manifestação cultural em Ijuí, já que a grande tradição da Letônia é o canto coral. Eu queria incluir nessa tua palavra aí o seguinte, que os letos vieram para o Brasil em 1892. Foi ao final do reinado do imperador Pedro II. E inicialmente vieram para Santa Catarina, Laguna, Rio Novo, Orleans. Mas muitos não ficaram lá e logo vieram muitos para Ijuí, porque a nossa região era a última região do estado cheio de matas não colonizada. E aí vieram gente de muitas etnias para cá. E 40 famílias de letos. Todos foram deslocados para o interior de Ijuí, onde temos hoje o Rincão dos Letos, no município de Bozano. Todos eram aqui viraram agricultores, mas na Letônia tinham outras profissões. E se estabeleceram ali e foram progredindo. E outros fatos importantes que aconteceram a seguir os letos eram um grupo pequeno e foram praticamente esquecidos, o que piorou muito na Segunda Guerra Mundial, onde foi proibido por Getúlio Vargas as línguas italiana, alemão, japonesa e leta também. E aí logo também entrou o comunismo lá na Letônia. A Letônia ficou uma colônia, uma província comunista, e o contato era muito difícil. E aí os letos iam se apagando. Quem sabe tu lembra por que Ijuí fez esse movimento das etnias? Porque precisava Ijuí se destaque na região por algum motivo, e tinha assim bastante problemas econômicos e financeiros e outros mais que nós temos até hoje. E então, como não temos grandes belezas naturais, é uma colônia, uma terra cultivável, se pensou que a grande riqueza de Ijuí é o seu povo, vindo dos mais diferentes países. E os letos também vieram fugindo desses rumores de guerra, dessa insegurança que eles tinham na Letônia, da falta de terra, e quiseram aqui construir uma vida melhor. Fizeram a primeira escola no interior do município. Também dá para lembrar que um dos eventos que foi definido por uma comissão era uma feira anual. Só que feira anual tem em tudo que é lugar. É música de banda, é chopp e baile, etc. Como fazer com que Ijuí tenha uma feira diferente? Aí se estabeleceu a meta, resgatar as etnias. Cada um com sua peculiaridade, sua culinária, sua música, suas danças, seus cantos. E isso foi feito. E aí foram também, logo a seguir, se começou as construções das diversas casas étnicas, sendo que os letos, mesmo um grupo pequeno, construiu a sua casa já para a segunda-feira, ela estava pronta. Que no início o trabalho era muito voluntário, né? As pessoas, para construir a casa, para cozinhar, para limpar a casa, para arrumar o jardim da casa, todas as pessoas se dispunham, era um movimento assim que mexeu com a população.
Sou Delmar Luiz Levinsky, professor, formado na Unijuí na área das ciências humanas. Leciono ainda nos dias de hoje no estado, no EJA, e também exerço a profissão de advogado no município de Juí, também com formação pela Unijuí. A história dos poloneses em Juí, ela remota de 1890, quando primeira leva de imigrantes chegaram a Porto Alegre, vindo a Cruz Alta, e Cruz Alta chegando em Juí para a nova colônia. Chegando aqui em Juí, eles foram colocados em lotes, glebas de terra, principalmente a partir da linha 1, linha 2, 3, 4, 5, onde hoje nós conhecemos e onde se situa o distrito de Santana e alguns arredores. Chegaram aqui para abrir picadas, estradas, e derrubar a mata e para começar a plantação, né, de milho, criação de porcos, de gado leiteiro, e principalmente vieram para fazer serviços agrícolas. Então, para isso chegaram os poloneses. Junto com a etnia polonesa, né, até se fala historicamente que os poloneses são grandes ou os maiores religiosos da religião católica, são muito apegados, muito achegados. Bom, junto com a imigração para o trabalho, lógico, veio também a religiosidade. Então, os poloneses, eles se dedicavam à lavoura e à religião. Esse foi o princípio, digamos assim, no início da colonização polonesa em Juí. Nós temos que destacar que os poloneses receberam também, aqui na cidade, no centro de Juí, onde hoje se localiza o Salão São Luís da paróquia Natividade, receberam um lote grande e ali foi instalada, a partir da imigração, digamos assim, o grande salão polonês. Havia reuniões, festas, missas, terços, enfim, atividades religiosas, festivas e culturais aconteciam neste local, ali no centro da cidade. Posteriormente a isso, nós temos que destacar a criação da Sociedade Santana, né, uma das mais antigas de Juí, que foi fundada essencialmente pelos poloneses. Depois veio a Igreja Católica lá no Santana e outros, e veio o Salão Paroquial, né, e Casa do Padre, enfim, aquilo que é necessário para uma comunidade. A formação étnica polonesa em Juí, ela nunca deixou de existir, ela veio junto com a imigração. Né? Nós tínhamos escolas em Juí que o professor lecionava na língua polonesa. Depois, mais tarde, isso foi se perdendo. Mas a formação étnica ela ficou encravada entre os imigrantes e depois os seus descendentes. Então, isso fazia parte, especialmente no Santana, até porque antes da fundação da nossa Sociedade Cultural Karol Wojtyła, já existiam a Sociedade Polonesa, né, de Santana, e grupos de danças, o grupo de dança Piast, que já fazia parte, digamos, daquela comunidade, porque cultuavam as danças, né, aquilo que os imigrantes trouxeram da Polônia
para o município de Juí. Então, para a formação da nossa casa polonesa, que ela vai acontecer na década de 80, da qual eu fui escolhido pela comunidade na época para ser o primeiro presidente, para organizar a questão estatutária, legal, enfim, para fomentar, para acontecer a sociedade, ela foi de uma facilidade extrema, porque já existia, digamos assim, no seio da sociedade, a cultura, a língua, o cântico, a religiosidade. Então se formou a sociedade Karol Wojtyła cultural para, então, a transferência para o Parque de Exposições Vanderlei Burman. Quando, então, com esforço de muitas pessoas da comunidade Santana e outros que residiam aqui em Juí, nós construímos a casa polonesa, toda ela em madeira, né, exceto, no fundo, uma churrasqueira que tem que ser de concreto, tijolos, né, toda ela de madeira, com cobertura de tabuinha de madeira, que hoje não existe mais. Hoje ela está na lembrança, em fotografias, né, deve estar aqui no museu, uma foto da casa. E hoje nós temos uma casa diferente, uma casa que está em construção ainda, toda era erguida em alvenaria, para abrigar, digamos assim, no Parque de Exposições, durante os festejos da FENADI, o povo polonês e também os visitantes, as pessoas que chegam até o Parque Assis Brasil. Então, mesmo que virtual, nós sabemos que é interessante e ele é profundo, digamos assim, no toque nas pessoas, para que se detenham a história, a arte, a cultura, ao cântico, enfim, a tudo aquilo que se faz dentro da sociedade. Para manter viva a sociedade, isso é necessário. Se não dá de um jeito, se faz de outro. Então, este ano, não tendo FENADI presencial, né, não podemos nós lá realizar a culinária, a cultura, a dança, mostrar as nossas peças, enfim, nós vamos fazer isso através do que se chama de FENADI virtual. Uma saudação, então, a todos os nossos amigos do movimento étnico. Meu nome é Eduardo Beckman, eu sou conselheiro cultural da Casa Sueca aqui de Juí e vim falar um pouquinho sobre a imigração da Suécia para o Brasil e também do nosso movimento étnico aqui na nossa cidade. A imigração sueca ocorreu em grande parte, no seu número maior, em 1891, onde centenas de suecos imigraram para essa região e também para Ijuí, principalmente Guarani das Missões e Ijuí e mais algumas outras cidades que foram as levas maiores, né? Tiveram as dificuldades normais de todos os imigrantes daquela época, né? Como viagens de navio, depois viagens de trem quando possível, trechos sem trem também, com carroções, carregando todas as suas caixas de bagagem e com vários percalços durante essa viagem. Havia uma propaganda muito grande no ano de 1890, ou antes até, de agentes brasileiros na Europa, nesse caso da Suécia, convidando para se estabelecerem aqui no Brasil, que as propagandas as melhores possíveis, né? Como você ia ter 2 safras por ano, você ia encontrar pedras preciosas, você ia ter um clima muito melhor que lá da Suécia, por exemplo. E como a Suécia passava um período de muita pobreza naquele tempo, eles resolveram então imigrar, porque não tinham oportunidades de trabalho, não
tinha muito desemprego, e esses agentes brasileiros contratados pelo governo federal faziam uma propaganda enorme sobre a vida aqui no Brasil. Porque o Brasil recém tinha então perdido os seus escravos, né? Tinha sido abolida a escravatura e precisava de mão de obra para o desenvolvimento, principalmente do sul do Brasil. Foram períodos difíceis e a propaganda era muito efetiva, e às vezes até assim, as famílias que o governo brasileiro queria, famílias de agricultores, né? Pessoas que sabiam lidar na terra, desbravar a terra, assim por diante, eram os preferidos. Porém, esses agenciadores ganhavam por pessoas que traziam. Então, acabavam trazendo pessoas sem experiência nenhuma em cultivar terra e diversas profissões que não caberiam no momento na colonização. Mas formaram-se famílias que não eram famílias, pessoas adotaram outras pessoas, tudo para formar uma família, e chegando aqui diziam que eram agricultores, mas na verdade não eram. Os navios que saíam dos principais portos da Europa misturavam pessoas de todos os países, e a maioria delas com condições precárias de saúde. Nós estamos falando de 1890, 1891, então várias doenças, não tropicais, mas doenças mesmo da Europa, esses se espalharam pelos navios. Então muita gente morreu, muitas crianças não aguentaram, tanto que era chamado por muitos historiadores a caravana da morte, porque muitos morriam. Temos vários relatos históricos de muitas mortes desses imigrantes, particularmente nesse ano de 1891. Mas, graças a Deus, alguns bravos e valentes permaneceram aqui, conseguiram então arar a terra, plantar e sobreviver, é claro, com um pouquinho de ajuda no começo do governo, mas logo, por conta própria, se estabeleceram e começaram a sobreviver. Porque não tinham a opção de voltar, vieram sem a opção de voltar. Não desejavam voltar mais porque tinham condições precárias lá, na Suécia, por exemplo, que o país era pobre naquele instante, naquele momento, naquele período. Então, vieram, se estabeleceram, mesmo com perdas enormes, perdas de vidas, de familiares, se estabeleceram aqui e conseguiram vencer. Apesar de que até alguns conseguiram retornar, muitos outros também foram para a Argentina em 1911, 12, um pouquinho mais adiante, até 1920, emigraram para a Argentina, que a situação da Argentina estava um pouquinho melhor, e lá formaram a cidade de Oberá, nossa vizinha cidade de Oberá, que foi fundada por suecos. E ainda hoje nós temos uma colônia muito grande de suecos lá, e suecos ainda que falam suecos, claro que são pessoas de idade já, mas temos visitado várias vezes e temos compartilhado com eles as nossas experiências e as nossas histórias. Puxando para a organização das nossas etnias aqui em Juí, claro que com o movimento todo, do movimento étnico, principalmente iniciado com a ideia do nosso querido professor Adelar Baggio, os suecos também chegaram a uma conclusão, a um acordo que teríamos um número suficiente para formarmos uma casa étnica, e com essas famílias se juntando lá pelo ano de 1991, começou um movimento étnico aqui com a construção da casa, e a casa foi construindo a cada feira com os recursos arrecadados durante a feira, e em 1996 houve a inauguração da casa típica sueca, então. E nesse período tivemos vários visitantes da Suécia, visitantes de outros países, nossos irmãos descendentes de suecos da Argentina nos visitaram várias vezes também, fortalecendo o nosso movimento étnico. E até hoje nós estamos assim lutando quase que diariamente com algo que identifica com a história ou com a imigração, com a história da colonização sueca no nosso estado. Agora, com o apoio irrestrito da União das Etnias, fica cada vez melhor. Com a nossa sede
da UET, teremos ainda mais oportunidades, espaço físico para cultivar a tradição, cultivar os costumes, ensino da língua, ensino de outros costumes também, que será ampliado agora com o advento da inauguração da sede da União das Etnias aqui no nosso município. Durante este momento de pandemia, todas as coletas de depoimentos no espaço do museu aconteceram por meio de agendamentos, com os cuidados necessários dentro das recomendações, buscando garantir mais segurança aos envolvidos. Amanhã apresentaremos o conteúdo relacionado à memória e patrimônio da imigração, inserido no contexto da cultura fotográfica de Ijuí. Para conhecer mais de perto o trabalho do museu, siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram.